Sabe quando você tá lendo um livro e fica o tempo todo pensando assim, cara, quem escreveu isso daqui é um gênio? Mas foi exatamente esse o pensamento que me acompanhou durante toda a leitura de Antes do Baile Verde. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos conversar sobre Antes do Baile Verde, esse livrinho maravilhoso aqui da Lígia Fagundes Telles. Então, antes de eu começar a falar sobre ele, já deixa aí o seu curtir, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, compartilhe os meus vídeos com as pessoas que você sabe que gostam de ler ou que você quer incentivar a leitura. Eu te agradeço muito por fazer isso e juntos nós podemos incentivar muita gente a ler, sim. Conheçam também minhas outras redes sociais, elas estão linkadas aqui embaixo. Eu produzo um conteúdo diversificado para cada uma delas. Então vamos lá! Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, tem 18 contos maravilhosos, por sinal. E além disso, tem também uma carta que ela escreveu para o Carlos Drummond de Andrade. Tem um texto chamado Garras de Veludo, também escrito pelo Antônio Dimas. E tem mais 2 textinhos ainda falando sobre a obra, sobre a autora, textos curtos. Mas eu achei bem legal essa edição aqui, eu adoro essas capas da coleção da Lígia. Eu tenho esse e tenho a estrutura da bolha de sabão também. Eu deveria até ter pegado para mostrar para vocês, mas enfim. Adoro essas capas aqui e adoro ainda mais o conteúdo desses livros, porque os textos da Lígia, meu Deus, se você não conhece a escrita da Lígia Fagundes Telles, por favor, conheça, porque vai ser um favor que você vai fazer a si mesmo, porque essa mulher escreve, sério, como poucos. Ela tem a leitura dos contos dela, eu só li contos dela até hoje, ela também tem romances, mas eu ainda não li nenhum romance da Lígia. Mas o texto dela você lê muito fácil, sabe? É uma leitura muito tranquila, é um texto rico, um texto sofisticado, mas muito simples de compreender. Ao mesmo tempo, dá pra perceber que é muito difícil escrever da forma que ela escreve. Parece que ela tá, sei lá, te contando um caso. É até curioso, porque tem esse texto aqui, essa carta aqui que ela escreveu pro Carlos Drummond, e essa é exatamente a sensação que eu tenho quando eu leio Carlos Drummond, que ele tá te contando um caso, sabe? E é a sensação que eu tenho com a Lígia também, de tudo que eu já li dela até hoje. Eu não li tanta coisa assim, né? Só li esses 2 livros de contos, mas assim, todos esses contos que eu já li dela até hoje, eu tenho essa sensação de que ela tá conversando com a gente. Isso é delicioso, não é? Fala a verdade. Então, desses 18 contos que tem aqui, só um deles que não me impactou tanto assim. Eu gostei também, mas não amei igual os outros 17, que foi Eu Era Mudo e Só. Mas os outros 17 contos, gente, eu amei, tô apaixonada. São 17 dos melhores contos que eu já li na minha vida e eu leio bastante contos, eu gosto muito de contos. Posso dizer, gente, ninguém que eu conheça, né, dos autores de contos que eu conheço, escreve como Lígia. Tanto que ela é reconhecida como uma contista, uma das melhores contistas brasileiras e realmente, dos contos brasileiros que eu já li, na minha opinião, é a melhor. Todas as histórias dela aqui, elas têm aquela estrutura bem feitinha, sabe? De começo, meio e fim. Uma coisa que é muito difícil de fazer em contos também é construir personagens, porque você tem um espaço muito restrito, né? Que contos são histórias curtas, e ela constrói muito bem os personagens. E o mais incrível nessas histórias da Lígia são os diálogos ou os monólogos, porque é através desses diálogos e desses monólogos que ela conta de fato, não só conta a história, mas ela também introduz os personagens, ela também apresenta as características dos personagens, ela também nos ambienta, é tudo através dos diálogos e dos monólogos, em sua maioria, né? E eu acho que deve ser muito difícil fazer isso, porque ela não precisa parar para explicar nada. Estavam em tal lugar, em tal época, e as pessoas são assim ou assado, não. De acordo com que os personagens dela aqui vão conversando, ou vão falando, né, pra gente, falando sozinhos, assim, no monólogo, a gente vai percebendo todas as características das histórias. A gente vai percebendo onde eles estão, quem são essas pessoas, o que tá acontecendo, até qual época que tá acontecendo aquilo ali. É incrível a pessoa fazer isso. Para e pensa aí como deve ser difícil fazer uma coisa dessa. Eu acho que é isso.
É essa aparente simplicidade dos contos dela que torna a leitura tão fácil, tão simples, tão fluida e ao mesmo tempo de deixar a gente boquiaberto mesmo. Eu tô bem efusiva nessa resenha porque eu realmente amei esse livro aqui. Um dos melhores do ano, assim, nas cabeças. É realmente espetacular. É uma autora que até eu vejo falar muito pelos canais que eu assisto, os Instagrams que eu sigo, mas eu sei que ela não é conhecida do grande público, assim, eu acho que deveria ser. Eu não vou falar sobre os 18 contos, né, são muitos contos, mas eu destaquei 3 aqui para chamar a atenção de vocês. O primeiro que eu vou destacar é Venha Ver o Pôr do Sol. Esse conto é considerado um conto de terror, de horror, assim, da Lígia. O que aconteceu? Eu comprei esse livro aqui para ler no mês do horror, por causa do tal do conto de horror da Lígia. Só que o tempo inteiro eu tava achando que o conto de horror dela era antes do Baile Verde. E aí eu li antes do Baile Verde e assim, excelente, mas eu falei, não tem nada de horror. Assim, até pode ter um elemento assim meio macabro na história, mas não é um conto de horror, né? E aí eu fui pesquisar e descobri que na verdade o conto de horror dela era Venha Ver o Pôr do Sol. Ainda bem que tinha nesse livro aqui, porque eu comprei achando que era antes do Baile Verde, mas tudo bem, deu certo. E Venha Ver o Pôr do Sol é o tal conto de horror da Lígia, muito legal. Eu imaginei o que ia acontecer no final do conto, mas mesmo imaginando, a forma como ela narra, assim, é sufocante o conto, sabe? Achei muito bom. Outro que eu quero destacar para vocês é um conto aqui de Natal dela, que se chama Natal na Barca. Esse conto aqui vai se passar numa barca, né, no dia de Natal, onde tem uma mulher, que é a narradora, e tem uma outra mulher com um filhinho dela, uma criança, um neném. E aí é um conto, assim, triste, mas que ao mesmo tempo nos traz uma esperança, sabe? Nos traz até um sentido religioso. Aí não que ele tenha um sentido religioso, vai depender de cada um, né? Eu sou cristã, então eu acredito nisso de que tem alguém olhando por nós e eu achei esse conto, olhando por esse lado, reconfortante. Mas é um conto que você pode enxergar de várias formas, então achei bem legal por isso também. E o outro conto que eu destaco aqui foi o meu conto preferido do livro todo, que se chama O Menino. É o último conto desse livro aqui, se eu não me engano, deixa eu ver, é o último conto. E ele vai falar sobre um menino que é, assim, muito encantado pela mãe dele, e ele e a mãe dele um dia vão ao cinema. E vai contar da saída deles ao cinema. Não vou falar, né, o que tem de tão especial nesse conto, parece que não tem nada de especial, mas é incrível, incrível. Pra mim significa o início ali da perda da inocência de uma criança, sabe, quando a criança começa a enxergar o mundo de uma forma menos lúdica, enfim. É incrível como que a Lígia consegue nos passar tantas mensagens em tão poucas páginas e em situações aparentemente ordinárias, né? Eu adorei esse conto, é o meu preferido. Enfim, leiam antes do Baile Verde, se você ainda não leu, eu super indico pra vocês. É um livro muito rápido de ler, contos são muito rápidos, né? Se são bem escritos igual os da Lígia. Se você já leu esse livro ou algum outro livro da Lígia, me conta aqui nos comentários também o que vocês acharam, se vocês gostaram tanto quanto eu ou se vocês não gostaram tanto assim. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.